gotas de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado povo de Deus, hoje domingo 16 de outubro de 2022, que alegria estarmos juntos, unidos, reunidos pelo canal Palavra de Esperança. E é claro, você já sabe, aos domingos nós trazemos as gotas de esperança. Quero agradecer a cada um de vocês que estão inscritos no canal, pedir que quem não se inscreveu, se inscreva, curte, compartilha e nos ajude nessa missão de evangelizar. Você já está sabendo aí que essa semana nós vamos começar, se eu não me engano, dia 22, não é isso? Dia 22 nós vamos começar aqui uma caminhada, ou melhor, dia 21, né? 21, sexta-feira, isso. Dia 21 nós vamos começar uma caminhada muito profunda e de muita oração. Nós vamos começar aí meditando sobre os 7 passos de Jesus, ou melhor, o cego de Jericó, a 7 passos de Jesus, uma profunda experiência no amor de Deus. Depois nós iremos passar para 40 dias transformando maldições em bênçãos. Será um momento muito poderoso de oração e vamos concluir a missão desse ano com a novena para enfrentar a ansiedade e a depressão. Espero contribuir muito com você e peço compartilha com o máximo de pessoas possíveis para que todas essas graças cheguem a todos os corações. Vamos meditar, vamos juntos meditar o tema de hoje, que é a missão de Jesus e do Espírito Santo, que é essa instauração plena do reino de Deus no meio de nós. Vamos juntos meditar. Vamos primeiramente falar da missão do Filho, né? Ele veio, pois o Filho enviado pelo Pai, que ainda antes da criação do mundo nos escolheu nele e nele nos predestinou à filiação adotiva, porque ele aprouve instaurar em Cristo todas as coisas, como está em Efésios 1, 4 ao 5 e o versículo 10. E Cristo, irmãos, para cumprir a vontade do Pai, ele inaugurou na terra o reino dos céus, cujo mistério nos revelou e pela sua obediência consumou a redenção. A igreja, reino de Cristo, já presente em mistério, cresce visivelmente no mundo pelo poder de Deus. Olha que bonito. A igreja já é presença viva de Deus no nosso meio. É essa igreja que traz na sua essência esse mistério que cresce visivelmente no mundo. De que forma? Pelo poder de Deus. Porque se fosse pelo poder de homens, ela teria sido já destruída. Como ela é sustentada e conduzida pelo poder de Deus, ela se manifesta como um mistério vivo, visível nesse mundo de hoje. Princípio e incremento significados pelo sangue, pela água, que manaram do lado aberto de Jesus crucificado, como está em João 19:34, e anunciado pelas palavras do Senhor ao falar da sua própria morte na cruz. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim, como está em João 12:32. Sempre que no altar é celebrado o sacrifício da cruz, no qual Cristo imolado é a nossa Páscoa, 1 Coríntios 5, versículo 7, atua-se a obra da nossa redenção. O sacramento do pão eucarístico representa e realiza a unidade dos fiéis, que constituem um só corpo em Cristo, como está em 1 Coríntios 10, 17. Todos os homens são chamados a esta união com Cristo, luz do mundo, do qual procedemos, pelo qual vivemos e para o qual tendemos. É muito bonito você ver todo um conteúdo como esse, tão rico, e ao mesmo tempo de forma tão simples, né? Revelada a cada um de nós, revelando a missão do próprio Jesus, que é nos unir, nos trazer para perto do Pai, Ele como nosso irmão, como aquele que é fiel, como aquele que se entrega para a nossa redenção e salvação. E o Espírito Santo, qual que é a sua grande missão? A sua grande missão é que ele é o santificador da igreja.
A igreja é santa. Nós que pertencemos a essa igreja, erramos, falhamos, pecamos, contrariamos muitas vezes o irmão e até mesmo a Deus. Mas qual que é a única forma de compreender a unidade dessa igreja aqui na terra com aquilo que é a plenitude da igreja definitiva da Jerusalém Celeste? Aquilo que nos liga, aquilo que nos sustenta e que nos levará a essa igreja definitiva, com certeza, é a ação atuante do Espírito Santo, que é o Espírito santificador da igreja. Consumada a obra que o Pai confiara ao Filho para que ele a realizasse na terra, como está em João 17, versículo 4, no dia de Pentecostes foi enviado o Espírito Santo para santificar continuamente a igreja e assim dar aos crentes acesso ao Pai por Cristo num só Espírito. Está em Efésios 2,18. Então olha que bonito, irmãos. No dia de Pentecostes foi enviado o Espírito Santo para santificar. De que forma? Só naquele momento? Não. Continuamente. Então a igreja ela é santificada a todo instante. Todo instante a igreja recebe a plenitude do Espírito para o quê? Santificá-la. Este é o Espírito da vida. A fonte da água que jorra para a vida eterna, como está em João 4, versículo 14. Também no capítulo 7, de 38 a 39. Por ele, o Pai dá vida aos homens mortos pelo pecado, até que um dia ressuscitem em Cristo seus corpos mortais. Isso também está em Romanos 8, 10 a 11. Você está vendo que eu estou trazendo as citações bíblicas da mesma forma que está aqui no documento, na Lumen Gentium, que é a Constituição Dogmática do Concílio Ecumênico Vaticano II sobre a Igreja. Para que ninguém imagine que a gente está trazendo coisa inventada da cabeça da gente. Não, é a igreja que está dizendo. Então olha que bonito. O Espírito habita na igreja e nos corações dos fiéis como num templo, como está em 1 Coríntios 3,16 e também no 6,19. Neles ora e dá testemunho de que são filhos adotivos. O Espírito Santo ora em nós e nos dá essa certeza. Somos filhos adotivos, filhos do Deus Pai, filhos por amor. Se quiser confirmar tudo isso, Gálatas 4, versículo 6, Romanos 8, de 15 a 16 e também o 26. Leva a igreja ao conhecimento da verdade total, como está em João 16, 13. Unifica na comunhão e no ministério. Olha só quão grande é a missão do Espírito Santo. Dota a igreja, dirige-a com diversos dons hierárquicos e carismáticos e embeleza a igreja com os seus frutos, como está em Efésios 4, de 11 a 12, 1 Coríntios 12, versículo 14, Gálatas 5, 22. Faz ainda o quê? Rejuvenescer a igreja com a força do Evangelho. Renova a igreja continuamente e eleva a igreja à união consumada com o seu esposo, pois o Espírito e a esposa dizem ao Senhor Jesus: vem. Em outras palavras, Maranata, vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 17. Assim, irmãos, aparece a igreja inteira como povo congregado na unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E aí nós vemos a forma completa da igreja unida e reunida em torno de quê? Da Santíssima Trindade. Por isso que nós somos a igreja da cruz. A igreja aonde está de forma plena o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que nos sustenta, o que nos santifica, o que nos impulsiona a continuar é a ação do Espírito Santo no meio de nós. E eu quero concluir trazendo para você uma pequena fala aqui também da Lumen Gentium, onde fala do reino de Deus. O mistério da Santa Igreja manifesta-se logo na sua fundação. O Senhor Jesus deu início à sua igreja com a pregação da Boa Nova, quer dizer, da vinda do reino de Deus, prometido havia séculos nas Escrituras. Os tempos estão cumpridos
e o reino de Deus está iminente. Marcos 1,15, Mateus 4,17. Este reino começa a aparecer claramente aos homens nas palavras, nas obras e na presença de Cristo. A palavra do Senhor é comparada à semente lançada no campo, como está em Marcos 4,14. Quem a ouve com fé e entra a fazer parte do pequeno rebanho de Cristo, Lucas 12,32, esse recebeu o reino de Deus e a semente germina, então, por virtude própria e cresce até o tempo da ceifa. Também os milagres de Jesus comprovam que o reino de Deus já chegou à terra. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é que chegou até vós o reino de Deus. É o próprio Jesus quem diz em Lucas 11,20 ou em Mateus 12,28. Contudo, o reino manifesta-se principalmente na própria pessoa de Cristo, Filho de Deus e Filho do homem, que veio para servir e dar a sua vida em redenção de muitos, como está em Marcos 10,45. Depois de haver sofrido a morte na cruz pelos homens, Jesus, ressuscitando, apareceu constituído Senhor, Messias e sacerdote eterno. Atos 2,36, Hebreus 5, versículo 6 e Hebreus 7, 17 a 21. E derramou sobre os seus discípulos o Espírito prometido pelo Pai. Atos 2,33. Concluindo, a partir de então, a igreja, enriquecida pelos dons do seu fundador e observando fielmente os seus preceitos de caridade, de humildade e de abnegação, recebe a missão de anunciar e estabelecer em todas as gentes o reino de Cristo e de Deus. E ela própria constituiu na terra o germe e o início deste reino. Entretanto, o seu crescer lento aspira ao reino perfeito e com todas as suas forças espera e deseja unir-se ao seu rei na glória. Ou seja, amados irmãos, Deus fez com que essa graça chegasse até nós. Ele instaurou no nosso meio a igreja. Tu és Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. É como que o meio pelo qual a salvação chegou até nós. Nós bendizemos a Deus mais uma vez pela tua igreja, por todas as graças, bênçãos, por todo o seu amor derramado sobre cada um de nós. Agradeço a Deus por esse documento tão rico, tão enriquecedor e que nos faz entender o grande valor, a grande riqueza da igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa igreja nos mostre constantemente o caminho, nos aponte o caminho, que é Jesus, e que nós, como povo de Deus, possamos rezar para que os nossos pastores sejam sustentados, porque os tempos não são fáceis, mas com a graça de Deus, a tua igreja permanecerá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Tenham todos um abençoado domingo, dia do Senhor. Não se esqueça, vamos à missa, estejamos juntos em família, celebremos a presença e o amor de Deus no nosso meio. Sede santos como Deus é santo. Até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança.